Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, dia 16 de junho de 2025. Eu, Carlos Anovello, aqui no seu canal no Vácuo, no nosso canal no Vácuo, edição de número 769, se eu não me engano. Será que é 69 já? Já estamos fazendo aquela edição marota? Vamos olhar aqui direitinho nos nossos vídeos, nos nossos ao vivos. Se é sim, senhor, edição de número 769. Ô, delícia! Gravando mais precisamente às 12h55, o famoso 5 para 1 no horário oficial de Brasília. Lembrando que se você está chegando aqui por meio de algoritmo do YouTube, agradecer ao algoritmo do YouTube que deu nós 2 novos inscritos no último live que a gente faz sem avisar a hora que dá, estávamos em evento. Inclusive pedir desculpas antecipadas para você, fã da IndyCar, eu simplesmente esqueci que tinha corrida em Gateway, mas falaremos dela aqui. Então agradecer a você que está chegando pelo algoritmo aqui do YouTube, não se esqueça, se você ainda não é inscrito, de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, dar aquela compartilhada, né? Porque aí o dono algoritmo, né, fala assim: "Ô, tem gente mais adorando este grandioso canal do Carlos Anovello". E tá vendo aqui do lado? Bonitinho, né? Isso aqui, delícia. Enquanto o casal não, o canal não monetizar, está aqui a nossa chave Pix no seu canto direito, no canto direito da sua tela, da tua tela, para apontar o celular se estiver assistindo esse vídeo pela seu computador, pela sua tela do seu monitor. Caso você esteja assistindo a esse vídeo pelo seu aparelho móvel, que é muito mais provável, aí a gente deixa a nossa chave aleatória Pix para você fazer aquela graça, fazer aquele amor, né? Aquele chamego. Tem gente lá na Itália ganhando Pix para fugir, eu tô pedindo Pix para trabalhar. Olha só a diferença que isso faz, né não? Bom, vamos lá. Primeiro falar da boníssima corrida lá no Canadá. Dei as cochiladas? Dei, mas era o avançado da hora aqui. Depois das 8 da noite, domingão, moçada, sabe? Cabeça já tá na segunda-feira. Dei umas cochiladas. Aí depois precisei voltar, né, antes de dormir. Deitei lá na cama, fui ver as partes, né, as voltas que, que deu um lapso de memória. Mas olha, uma corrida dominante da Mercedes em termos de estratégia, em termos de defesa em cima do Max Verstappen. O Russell ganhou a corrida na largada, porque se o Verstappen abre ali na frente aqueles famosos 3 segundos nas 5 primeiras voltas, um abraço. O Russell nunca ia conseguir chegar no Verstappen depois lá. Teve aquele. Pra quê, né, Russell? Poxa, na hora de tirar o 10, né? Dá aquela freada atrás do safety car pra forçar a ultrapassagem, entrar no rádio e falar: Ó, o Verstappen me passou. Sabe, cara? Aí é protesto da Red Bull. Manchou um pouquinho a vitória. Uma vitória tão bonita, tão dominante, tão senhora de si de George Russell. E eu já falava, você estava aqui no canal na quinta-feira, eu falava: olha nessa Mercedes que já fez pole ano passado, Chablau. Pódio duplo. E estamos ainda na liderança do campeonato do bolão, lá do automobilismo para principiantes. Apesar de eu não estar participando das lives, estou quase gabaritando toda a corrida. Dessa vez eu imaginava que o trem de classificação, porque eu dei o palpite antes do trem de classificação, eu não imaginava que o Piastri ia ficar só em quarto. Para mim, ele ia fazer a primeira fila. E eu dei o palpite antes do treino. Contava com a largada mais ou menos do Verstappen, Antonelli chegando, aconteceu quase tudo que, né? Teve uma largada mais ou menos do Piastri, que o Antonelli passou. O Piastri não conseguiu depois acompanhar o ritmo do italiano, foi lá no final da corrida com pneus mais novos, brigando com o Norris. Aí, Norris, Lando Norris, tu quer vacaiar com a gente, né? Na hora que a gente quer defender, falar, não, você é um sério candidato ao título, faz o que fez. Graças ao bom Senhor, Nossa Senhora do Asfalto, iluminou a cabeça deste homem e ele falou logo depois de bater: foi mal, galera, fui eu.
Porque só faltava botar a culpa no Piastri. Né não? A diferença que era de 10 vai para 22, quase uma vitória. E o nosso querido Piastri, em 10 corridas, saiu de uma desvantagem de 23 para uma vantagem de 22, ou seja, demora 10 corridas para descontar 25 pontos. Faltam 14 para o final, mais algumas sprints. Dá para descontar? Dá. Mas olha o que o Piastri teve que remar para sair daquela desvantagem na primeira prova, que foi 25-2, para essa vantagem agora que ele tem de 22 pontos na 10ª corrida do campeonato. Tá difícil, Piastri. E o Lando Norris recebendo críticas abertas já de Damon Hill no Twitter, depois no sábado, porque ele fez o 7º tempo de McLaren. Conseguiu a proeza de largar atrás do Alonso e de uma Ferrari. Aí, óbvio que na corrida, com muito mais ritmo, dominou quase que todos os treinos livres, passou a Ferrari, passou o Alonso. Não é não? Mas depois, na hora que foi para cima do Piastri, teve lá a ultrapassagem lá, Senna em Prost, né? Que depois tomou um X na reaceleração. Aquela ultrapassagem que marcou, né? Uma das imagens que marca a arrancada do título de 88 do Senna é a ultrapassagem no Canadá, lá no grampo. O Norris foi fazer a mesma coisa. E aí, na verdade, eles emularam Canadá 2011. Né? Inclusive lá na salinha de esfriar a cabeça, os próprios pilotos falam, nossa, né, parecido com 2011, duas McLaren, né? Memória é bom por causa disso. Piastri, 198 contra 176. Aí vocês botam o Verstappen no jogo de volta, né? 43 pontos só. Só porque tem 14 corridas. E Verstappen, 43 pontos atrás, tá morto não. E eu ouso dizer que o Russell se engraça. Agora, essa Mercedes com novo desenho de suspensão vai ter uma prova de fogo na Áustria. Tá tracionando bem. A gente viu durante a corrida que o Max no setor 1, com um pouquinho mais de asa, obviamente, mandava ver lá, encostava em cima do Russell, tirava alguns décimos. Depois, a hora que precisava de sair do grampo e ter tração, tava bem demais a Mercedes, estava muito bem, inclusive, e não tivesse a Red Bull tomado a atitude de parar Verstappen antes do tempo, que desencadeou todas as paradas antecipadas ali nas primeiras voltas, né? O Verstappen parou na volta 12, porque não fazia sentido nenhum tomar a ultrapassagem do Antonelli e perder a posição de pista. Aí que entra a Dona Hannah, que ouve este ser humano aqui. Posição de pista é rainha. Então, para antes de ser ultrapassado, volta com o pneu novo, dá uma voltinha de classificação ali, meia boca, garantiu ali, tá lá em segundo. E coitado do Antonelli, que teve que voltar ali entre o... não, quem voltou na frente do Hülkenberg na primeira parada foi o Russell. Defendendo também, porque na hora que para o Verstappen, nossa, todo mundo, o James não, como é que é o Bono? O Bono tá lá no Antonelli, o engenheiro, a mãe do Russell, todo mundo, vai, para na volta seguinte, pelo amor de Deus, senão vai perder a corrida. E executou a estratégia com bastante sucesso. A Ferrari, ó, tem alguma coisa muito errada no ritmo, no clima da equipe, no ritmo do carro também, né? Mas no clima da equipe tem uma coisa muito errada. É uma bateção de boca de piloto com o engenheiro. O Albon também já não tá se dando mais com o engenheiro lá, com o estrategista da Williams. Mudanças à vista. E a gente vai falar depois no EC o que o Vasseur falou que tem relação a, segundo ele, os boatos desrespeitosos em relação à sua saída da Ferrari. Filhão, desrespeitoso você tá com o quarto ano no mesmo... Quarto não, terceiro ano no mesmo regulamento e não fazer um carro para brigar pela ponta. Fez em 2022 lá no regulamento novo até a França. Depois a Red Bull sumiu. Aí 23 foi aquele passeio, 24 foi um passeio mal menos, com a McLaren chegando. E agora tá tomando, tá a Mercedes. É a quarta força do campeonato a Ferrari. Aí, bicho, não é desrespeitoso, é realidade, cara. Tá, senhor? Não é assim,
te amamos. Desde a época de GP2, bonachão, puta, boa praça pra caramba, todo mundo gosta dele. Mas, cara, sem resultado na Ferrari, esquece, maluco. Esquece. Na ótima. No campeonato de construtores, a Ferrari cai para terceiro e só não cai para quarto porque o Tsunoda não sabe o que é P10 nesse campeonato. O Hadjar e o Ocon ter mais de 20 pontos e o Tsunoda não conseguir fazer nada, né? Ah, tá bom, as primeiras provas, não fez pré-temporada com o carro, sentou lá. Mas, poxa vida, né, gente? 6 provas depois, não consegue fazer uns 8 pontos pelo menos. Aí você me rebenta. E o Hadjar já tá naquela, né? Não sei como reagirei a um convite da Red Bull. Lógico, vai se cagar todo, né? Desculpa a expressão. Vai falar, puta, agora é minha vez de me ferrar. É assim que tá. Tem aquele meme, né? Junte-se a nós, tá todo mundo no céu. Tá o Ricardo Pérez, o Albon, todo mundo lá. Segundo os pilotos mortos pelo carro lá, Verstappen e vai chegar o Tsunoda, vai subir o Hadjar, daqui a pouquinho vem o Lindblad. O Verstappen fez a corrida comportada. Já vê como é que dá pra fazer resultado sem tomar ponto na carteira? E aí agora tem só a Áustria, porque já na Áustria caduca, acho que 4 pontos lá do Verstappen, aí dá uma folguinha, né? Já pode fazer besteira lá na Holanda de novo. Mas tá aí, classificação do campeonato, algumas mudanças lá embaixo na tabela. A Haas com os 2 pontinhos lá do Ocon, ele sobe, a Haas sobe para sexta, passando a Racing Bulls com a mesma pontuação, mas aí vale o melhor resultado da equipe na temporada. O Hadjar tem 21 e o nosso querido Lawson já com o Tsunoda, né? O Tsunoda também pontuou, o Lawson e o Tsunoda já pontuaram pela Racing Bulls. A Aston Martin passa a Sauber, que apesar de mais uma boa prova do Hülkenberg, não consegue chegar bem lá perto da pontuação. Bortoleto fez uma prova ok no começo, defendeu do Sainz enquanto dava, tal, mas uma prova mais ou menos, mas poderoso castiga. Foi uma prova ruim, mas também não encheu os olhos. Mas como tá de Sauber, não é relevante. Tá um calor do 50 graus de temperatura da pista. Sauber, né? Já sabemos como consome pneu esse automóvel. E aí, obviamente que não dá. Não dá. Né? O último que fazia milagre, morreu há 2 anos pregado na cruz e finalmente uma prova joia. Perto do que estava fazendo do Colapinto. Porque já o tal do Briatore não vale nada, cara. Eles testaram o Vitor Martins e quem mais? Eu não lembro agora. Testaram mais um piloto semana passada lá em Silverstone. E mandaram as fotos pro Colapinto. Falaram, beleza, como é que tá aí? Canadá essa semana, né? Aí, nosso querido argentino falou, opa, peraí, deixa eu largar em 11º, largar em 10º com a punição lá do Hadjar, que tomou 3 na telha, e veio a prova boa. Boa, não pontuou, mas boa. Mostrou estar lá. E o Stroll foi punido mais uma vez, né? Espetáculo de piloto. Cara, você tá fazendo a freada, o cara tá por fora, você tem a preferência da curva. Pra que você vai espremer o cidadão? Pra tomar uma punição de 10 segundos. Gente boa pra caramba, viu? Pelo amor de Deus. Então tá aí. Classificação do campeonato. Verstappen ao fundo. Essa é aquela imagem que diz tudo, né? O famoso correndo por fora, até no segundo plano da foto. E Lando Norris acorda para cuspir. É esse o nosso. É essa a nossa sugestão para você. Eu tô aqui olhando para baixo agora, abrindo o celular, porque eu lembrei de um negócio que a gente nunca erra nesse canal, mas eu tava com saudade de fazer o que eu vou fazer daqui a pouco, né? Deixa eu puxar aqui para cima. Tá aqui, ó. Fazia tanto tempo que eu tive que. Calma aí, Fred, que nós vamos chegar lá. Vamos botar aqui mais ou menos na hora que a gente consegue, né? Deixa que. Deixa aqui que o Fredão vai entrar daqui a pouco. Inclusive, um abraço para Nova Zelândia. Kyle Kirkwood saiu. Perdeu a virgindade em ovais, nosso querido 27 lá da Andretti.
Se você se chama Kirkwood como sobrenome, né? Se o seu sobrenome é Kirkwood ou Palou, você ganhou uma corrida este ano na Indy. 8 corridas, 5 vitórias do Palou, 3 do Kirkwood. A diferença que era para lá de 100 pontos caiu para 73. É para descabelar? Não. Tem campeonato ainda para rolar. E o Palou, obviamente, com o seu jeito, né, aniquilador de ser em retas finais do campeonato, tende a levar esse troço com uma ou duas provas de antecipação. Agora trouxe que curto para a briga, né? Porque apenas 2 pontos atrás do Pato Ward, que foi segundo colocado na corrida, está o famoso americano da Andretti. Depois vem o Lundgaard, que conseguiu um pódio, subiu agora para 221, tá menos 114 atrás. O Dixon Graham House, né? Dixon, quinto lugar no campeonato. Mas temos chance ainda, né? Mas temos nada, vendo 130, cara, do jeito que o Palou tá correndo. Ai, que vontade de colocar a gente na briga, né? Dixon. Então é Natal, querido. Simone para você. Não queria fazer isso não, mas tive que fazer isso semana passada com o meu amigo Banhar, e aí vou ter que fazer isso contigo, Dixon. A não ser que você encaixe 2 vitórias com 2 resultados desastrosos, você tá foraço dessa briga pelo título. E Félix Rosenqvist fazendo um milagre com a Meyer Shank, menos 145, 190 pontos no campeonato, e fazendo milagre porque tá à frente de Power, está à frente de McLaughlin, está à frente de nosso querido amado sobrevivente, Neil Garden, que os 3 da Penske, diga-se de passagem, né? Tá bem a Penske nesse campeonato. Nossa, que delícia. A Penske que tava um foguete para a corrida é que, né, o Foster bateu no muro, aí quebrando suspensão, você enfia o pé no freio, tira a mão do volante e vê para onde que o carro vai parar, né? E o spotter do New Garden tava puxando um ronco aquela hora. O carro bate no muro e a inclinação é para baixo. Para onde que vai o automóvel? Para baixo, né? Para a linha de dentro na pista. E aí o spotter vai lá, go low. Ah, spotter. Obviamente, o aeroscreen que a gente... Aeroscreen ralo para mim, quando foram implantados no automobilismo, eu falei, nossa, pelo amor de Deus. Depois do Leclerc, parei de xingar, e depois de ontem preciso também me lembrar que ô invenção maravilhosa que foi o aeroscreen na Indy, né? Porque o capacete do jeito que bateu e do jeito que ficou inclinado ali, o capacete do Neil Garden ia arrastar uns 250 metros na pista soltando faísca depois de bater no softwall, na quina do softwall. Talvez agora estaríamos falando quão boa fora a carreira de Neil Garden na Indy. Obrigado. Agora, eu vou falar para você, tudo bem que fiscal de pista tem que ver se o cara tá doente, ou o acidente foi se o piloto, né, tá debilitado. O acidente foi bastante gráfico. Agora, com o carro andando perto de detrito, o fiscal pula na pista para entrar debaixo do carro do New Garden, e se pá, lógico que tomara que nunca, mas e se pá um porra de um bólido, desculpa o palavrão, um Beheven do bólido, vem ali e dá em T naquela bagaça virada de cabeça para baixo, leva o fiscal junto, sua lesma. Espera da amarela, espera chegar o raio do caminhão, aí tu entra debaixo do carro. Olha que eu vi a imagem hoje cedo, porque, obviamente, pela diferença do fuso horário, não assisti a prova ao vivo. Vou ver lá os 30 minutos lá, que a nossa IndyCar sempre deixa lá no YouTube depois. Na hora que eu vi, eu estava lá em preparação mental para fazer meu pedal dentro de casa, e eu olho para aquele acidente e vejo o fiscal pulando antes do carro de salvamento chegar. Não faz isso, mas ele saiu, cruzou o pit wall. Ah, já estava amarela, fecha os pits, tá bom. Mas ele cruza o pit wall na maior velocidade, pula e entra de baixo no meio do asfalto com o carro na pista. Não, calma. Pelo amor de Deus. Nunca mais faça isso. E ó, eu sou chefe da uma das melhores equipes do mundo de salvamento. É a da Indy.
Agora, se eu sou chefe da equipe, pego o cidadão pela orelha, levo daqui até Ohio falando no ouvido dele, igual quando você fazia bagunça na rua, tua mãe catava você pela orelha, né? Depois de ainda terminava o serviço dentro de casa, fazer a mesma coisa com o cidadão. Faz mais isso não, rapaz. Nossa senhora, matou eu de susto, sério mesmo. Eu assustei. Eu falei, caralho, o que esse maluco tá pulando debaixo do carro com o carro andando na pista no meio de detrito, velho? Jegue. Ah, que delícia, que saudade que eu tava fazendo isso aqui. Vem, vamos, vai, sobe. Pode vir, Fredão. É nós. 1, 2, 3 e. Muito obrigado. Ah, olha, até. Sabe, que vem aqui aquele negócio, dá uma serenidade no ser humano. Shane Van Gisbergen, cara, 30º colocado no Mundial de Rally, Rally não, de NASCAR. Tá na tanga para classificar para os playoffs e creu, um dilúvio lá no México. Obviamente, na hora que eu olhei, né, as imagens que também foi outra prova que, por causa do fuso horário, né, eu fui ver os melhores momentos, gol do Fantástico, né? Mas na hora que eu vi aquela chuva, essa arquibancada tudo vazia, depois do show de gente que foi lá na vitória do Daniel Suárez na Xfinity, eu fiquei um pouquinho de coração partido pelos organizadores da NASCAR, porque não é a primeira vez que eles antecipam jogam o evento principal para depois e as condições climáticas, né, funhanha. Era pra fazer uma festa. O Gisbergen no seco já tinha feito a pole, na chuva então, meu filho. Esse maluco aí tá acostumado com V8 Supercars na neve, com pneu de Caloi 10. Você acha que não vai ganhar esse negócio? É a aposta mais fácil dos últimos meses desse canal. Mais fácil do que apostar em Mike Marques ganhando na MotoGP. Com isso, ele hoje tiraria Michael Tidão, o original McDowell da 16ª colocação dos playoffs, porque ele está... Realmente, você tem que ficar entre os 30 primeiros por pontos e ter pelo menos uma vitória para estar eleito a uma vaga nos playoffs. E essas condições são 30º e uma vitória de Shane Van Gisbergen. Agora, achei não. Que negócio do Zoval, né, filho? Já estavam falando, né? Depois do 18º lá na última prova do Oval, acho que foi Las Vegas. Deve ter sido Kansas, sei lá agora. Não, Michigan, perdão. Foi Michigan. Depois do 18º lá em Michigan, meu querido, ó, agora é daí pra cima, né? A mesma coisa que a gente fala pra Diogo Moreira, né? Para Eric Granada, é daí pra cima. Continuar fazendo P28 todo raio de prova, você não vai classificar pros playoffs. Tô só avisando, tá bom? Amigo sou. E o pessoal da Trackhouse ia adorar ter mais uma vez um estrangeiro numa vaga de playoffs. As pistas agora, depois que já passou Darley, tem Bristol ainda. De novo. Não, Bristol agora tá só nos playoffs. Tem Dover. Dover, vamos dar como perdido? Entre essas 13 que faltam, vamos dar como perdido? Vamos. Tá? Desculpa, Shane, mas se você ganhar Dover, cara, eu mudo o meu nome pra Carlo Van Gisgerbão. O bom. Tá bom? Não ganha Dover, que eu não vou fazer isso. Mas, você precisa estar lá entre os 30 para se classificar. E ele tiraria o McDowell e o nosso amigo Josh Berry, que hoje é o 19º na classificação por pontos, tiraria Ryan Preece, que vem fazendo uma boa temporada. Esse dói no coração. Porque Ryan Preece fez o equipamento, fácil o equipamento que tem, né? Fácil o equipamento que tem, tá fazendo mais do que o torcida organizada Bowman acelera sempre, né? Tô só falando, não briga comigo. Ah, mas o Bowman na última corrida ganhou 4 pontos na classificação. Passou à frente do seu Tiddles, Chris Buescher. Tá bom, mas o Chris Buescher já tá, né, 29 pontos à frente do Preece. Ah, isso garante. Pô, se tiver mais um vencedor diferente dentro dos 30, dançou, né? Quase. Quase não, dançou, porque ele é o último classificado por pontos hoje. O Austin Cindric, que é 15º, já tem uma vitória.
Começa a ficar, por exemplo, a posição de quem não tem vitória. Aí nós vamos falar agora. Primeiro, o Tidão, McDowell, hoje estaria fora. Ryan Priest também estaria fora. Aí a gente começa a subir a linha. Torcida organizada, Bowman acelera sempre. Alex Bowman, Who Let the Dogs Out? Não venceu, pode vencer. Chase Briscoe, no carro que foi do Martin Truex Jr., Chase Briscoe do ano passado, que a gente viu lá na série da NASCAR lá, tal, ficou só 5 dias desempregado, mas olha, o Joe Gibbs, cara, é aquele senhor sereno que quando tá bravo, você olha pra ele e fala assim, nossa, estou lascado. Então, trata de ganhar alguma coisa esse ano. E Bubba Wallace, que já estamos falando aí que, né, entre Priest e Wallace, pelo tempo de, como é que chama? De categoria, né? O Priest está na sua primeira temporada completa. É o Wallace, haja taladega, né, filho? Né? Vamos lá, né? Haja Super Speedway, né, garoto? Vamos ver. Tá, tá igual o nosso querido Stenhouse Jr. já daqui a pouco, né? Fica a dica. O resto ali, tem o Tyler Reddick que não ganhou ainda, mas o Tyler Reddick, gente, tá com menos 127 e o primeiro zerado tá menos 193. São 66 pontos de desvantagem do que tá mais perto para ele. Tá classificado, né? E o Elliott, então, que tá menos 104, tá mais longe ainda. Então, esses dois, se não tivermos mais muitos vencedores novos, por mim, estão dentro por ponto. Não estão deitados em berço esplêndido ao som e ao mar à luz do céu profundo, mas pode, né, trabalhar o resto da temporada regular com alguma calma. E o Byron abre a sua vantagem na classificação por pontos do campeonato para Kyle Larson, porque Kyle Larson viu um peão da casa própria, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6 perde, 8 ganha, né? Veio Kyle Busch e Creu. Tirou 5 da prova naquela pancada. Travou, ué. Acontece. É com a plana. É do jogo, né? E a gente falava, né, que Kyle Busch, primeira vitória, né, da Xfinity foi lá, tal. Acontece, né, nas melhores famílias. Acertei o carro. Poderia eu tocar Queen? Poderia, porque hoje merece. Hoje merece. Pronto. We'll keep on fighting till the end. Porque esse é Robert Kubica. Esse é o cara. Com um braço e meio, ajudou a Ferrari a ganhar mais uma edição, a terceira seguida, com agora o carro da F-Corse, 83. E primeira vitória da Polônia, no geral, e primeira vitória da China, com o Yi. A China ganhou Le Mans antes da gente. Não, assim, a tradição do automobilismo chinês frente à tradição do automobilismo brasileiro não é incomparável. Deveria sim o Brasil ter conquistado uma primeira vitória antes? Deveria, mas Deus dos automobilistas quiseram dar para a China primeiro, paciência, né? Parabéns aos chineses que têm uma vitória no geral de Le Mans e nós não temos nada. Tá aí. E Hanson e Kubica, vencedores do geral de Le Mans, a última hora deles não foi. Obviamente não precisaram correr muito risco, mas também não foi de todo tranquilo, que terminaram 14 segundos na frente da Penske 6, que ficou muito surpresa de ter feito pódio, porque chegou um momento da corrida que a gente achava que ia dar Ferrari com uma volta em cima de todo mundo. As 3 Ferrari no pódio, uma volta em cima de todo mundo. Toyota tentou, foi. Cadillac, Pole, foi. A Peugeot, então, o que a gente faz com o ser humano, cara, que tenta passar por fora, sabe? O que eu faço com aquilo, velho? Ou jogar fora uma chance de pódio, né, dona Peugeot? E o restante, na BM, então, nem se fala, né? A BM não pode ver uma prova de 24 horas que procura qualquer casca de banana para escorregar, né, BMW? Mal você não passou nem perto do pódio nessa edição das 24 horas de Le Mans. E, obviamente, a imprensa do dinamarquino roxo aqui
Nielsen quase foi pódio, né? Ou seja, o que o Kubica, primeira vitória em categoria FIA. Não, em categoria FIA não, porque ele ganhou lá em Imola algum tempo atrás. Mas primeira big vitória, inclusive é só o segundo piloto da história nesse milênio que ganhou uma corrida de Fórmula 1 e uma corrida em Le Mans no mesmo milênio. Ele e Fernando Alonso, acredite se puder. Alonso foi campeão da categoria em 2005 e 2006. E o Kubica ganhou o Grande Prêmio do Canadá, primeira vitória dele, em 2008. Ele que tinha um acordo assinado já para andar com a Ferrari em 2012, Ferrari ia dar um pé no traseiro do Massa. Pessoal, Alonso e Kubica na Ferrari em 2012, aí ia voar pena para todo lado. Adoraria eu, né? Porque eu não, de novo, não sou patrocínio, não sou eu que conserto o carro, não sou eu que estou pagando as contas e não sou eu que sou o gestor da equipe. Então, por mim, se matem. A Ferrari que deu certo conseguiu uma vitória, a terceira seguida lá em Le Mans. Parabéns. E ó, prova dominante de todos os carros, sem sustos. A Ferrari do 51, que era a nossa aposta para a Queen, acabou ficando em terceiro, mais perto da Porsche. Deu calorzinho ali. Na última hora, comecinho da última hora, tava 4 décimos de segundo atrás só. É que aí o Estrê, né, gente? Estrê, né? Estevan Lorevantur, cara, olha, por nada não, Giovinazzi, Calado, Perguide, a gente ama vocês, mas entre os 6-3 juntos e só o Vantor sozinho, eu coloco o Vantor para fazer as 24 horas, tá? Não é por nada não. Amo vocês. Sou muito grato pela vitória de 2 anos atrás. Mas Vantor é Vantor, né, pai? Não é por nada não. E no World Superbike, tava afim de dar uma roubadinha agora, né? Mas eu falei que o Bulega levava a Superpole. Mas o Bulega na Superpole, em vez de levar a corrida, levou o companheiro junto pro chão. E aí o Toprak Hotsgokgliogli, de contrato com a Yamaha para o ano que vem. Toprak. Ei, Toprak, lembra? É sambinha lá, né? Como é que chama? Não é pagode não, como é que era? O axé. Lá de Salvador. Toprak. Ah, moleque, você não lembrava dessa, hein? Você lembrou agora comigo. O Bulega está apenas 9 pontos. Lembra que eu falava que era 70 e não era muita coisa? Porque no World Superbike, assim como na Fórmula E, sabe? A gente faz um monte de barabalismo aqui. Vocês não ouvem Carlos Anovello. Não quer dizer nada 70 pontos no World Superbike de liderança. São 9 apenas. Depois de a série de infortúnios do Bulega que continuará na Ducati para o ano que vem. E agora para ser campeão, né, Bulega? Pelo amor de Deus, né? Deixar escapar do ano que vem também para. Tá em 9 pontos de vantagem. O Danilo Petrucci com 179. 102 atrás do segundo, né? Então é Natal, Danilo Petrucci. Álvaro Batista, que já tá de mala e cuia pronto para qualquer outro lugar, menos para Ducati 172, 157 para Locatelli e São Luís, a primeira moto diferente ali, depois desse esquadrão da Ducati tirando o Toprak, que tá de BMW. Com 124 pontos. Bulega fez um pódio na corrida 1 e depois só deu Toprak em cima dele. E aí a diferença vai pro vinagre, né, gente? Escaralhou a diferença, como diria Tato Cota. Inclusive, eu tô apaixonado pelo perfil do Tato Cota no eu descobri, sabe esse negócio de ficar rolando tela? E eu vi o perfil do Tato Cota no Instagram. Velho do céu. Eu que gosto de cozinhar, tem umas que eu rolo de rir no sofá. Continue assim. Por isso que eu não posto vídeo meu cozinhando, porque cai na mão dos caras desse e passa ridículo. Depois vai que eu tô fazendo alguma coisa muito errada, né? Então tá aí. Depois de, sei lá, cara, nossa, 35 minutos. Como é que vocês me aguentam? Vocês vão pro céu. Um grande abraço para vocês. Voltamos quinta-feira para fazer mais prévias do automobilismo internacional. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua preferência. De novo, inscreva-se no canal, curte, descurte, compartilha, xinga nos comentários. Se falar palavrão, eu sou obrigado a tirar.
Mas se você, usando termos do STF, fala, Carlos, data máxima vênia, seu vídeo está abaixo do teor de boas críticas, aí eu vou deixar o comentário lá. Não pode falar palavrão, eu tiro, tá bom? Grande abraço para vocês. Fique com Deus. Estudos A4, sobe vinheta. Tchau, tchau.